Bom, espero que todos tenham passado bem essa semana, foi muito legal, nós estamos aí caminhando nesse lindo processo, nesse processo de cura, né? Nesse processo de busca interior, de olhar para dentro de nós. É difícil para todos, mas um grande aprendizado. Eu acho que hoje, esse dia aí, em Vesak, também é um dia novo para mim, viu, gente? Estou aqui dividindo com vocês, mas eu conheço um pouquinho sobre isso. Mas eu sei que nós temos que aproveitar esses portais. Quando eu tive a oportunidade de estudar e estar junto com o meu grande amigo Rubens Saraceno, por algumas vezes, muitas que Deus me permitiu, muitas boas vezes, nós falávamos muito sobre os portais energéticos. Nosso papo aqui hoje está previsto falar sobre mediunidade, mas primeiro eu quero esclarecer esse assunto dos portais. Então, o que são os portais energéticos? São justamente momentos oportunos em que a espiritualidade nos abre o elo, o polo, para que nós possamos ter uma conexão mais direta, ter uma conexão mais segura para que a gente possa, que a nossa busca possa alcançar exatamente o que nós precisamos no conteúdo energético. Então, as pessoas perguntam muitas vezes, quando os portais energéticos se abrem? Alguns deles são conhecidos, como o de hoje, né? Que é um portal da lua cheia que não está preso a datas, porque o nosso calendário lunar é muito diferente do calendário divino, então ele não está preso a datas. Nós temos algumas datas pré-estabelecidas em função histórica romana ou histórica afrodescendente, dias que consagramos a um orixá, um santo, outro santo, a Buda, ligados ao nosso dia, mas os portais energéticos vivos e divinos estão ligados ao calendário divino, lunar. Então, ele nem sempre cai na mesma data que nós gostaríamos que ele caísse. Então, eu sempre orientei, sempre fui orientado também a saber que quando nós devemos acender a nossa vela, por exemplo, quando nós alcançamos uma oportunidade de cura, quando nós sentimos a presença viva dos nossos orixás, dos nossos guias, do nosso anjo, do santo protetor, do Espírito Santo de Deus, quando nós encaixamos a nossa energia dentro desse fator energético chamado abertura dos portais. E essa abertura se dá em momentos que nós nem imaginamos. Então, muita gente, por exemplo, que segue os caminhos da igreja, do cristianismo, gostam de orar na madrugada. Por quê? Porque na madrugada é o horário em que grandes portais estão abertos, porque grande parte do mental coletivo está recolhido. Então, nesse momento, você tem menos confusão energética, em função de menos pensamentos, e logo você tem um acesso mais reto com a divindade, nem vou falar com a divindade, que a gente separa nós e a divindade, mas com o seu eu superior que te liga ao campo espiritual, que é o que nós buscamos, e a partir desse campo ele se instala. Então, muitas vezes você acende uma vela, por exemplo, no seu tradicional, hoje é terça-feira, hoje eu vou acender as minhas velas. Ótimo, a maioria de nós precisamos ter isso, eu preciso ter isso. Porque se eu falar a hora que me der na telha eu acendo, passa a semana e já foi, porque ela passa muito rápido. Então, esse é um caminho. Toda vez que nós acendemos, nós usamos a vela por causa do elemento fogo, né? Então, nós damos ordenações divinas, nós fazemos nossos pedidos, né? A energia magística do elemento fogo, do elemento ígneo, se conecta com o reino elemental ígneo, com o reino elemental do fogo, que é paralelo à nossa direita e à nossa esquerda, já que o reino espiritual é ao alto e ao embaixo. Então nós, na matéria, somos seres espirituais aqui materializados,
e fora daqui, mais iluminados ou mais densos, na nossa reta vertical, e a nossa horizontal é o que é onde reina os elementais, né? Nós consideramos alguns, entre eles aqui para nós os principais, né? Que é os cristalinos, os minerais, os vegetais, vou lembrando de um em um, os ígneos, os eólicos, os telúricos e os aquáticos, que dão sustentação à vida espiritual. Então veja, nós temos deixa eu pegar aqui uma ajuda. Nós temos um triângulo, uma cruz, né? Princípio da cruz, aonde na vertical nós temos a evolução espiritual, então nós estamos aqui, ó, no cruzamento dessa cruz, para cima, sutil, para baixo, mais denso. Então vamos fazer uma referência. Aonde estão os anjos? Em algum lugar daqui para cima. Os seres iluminados, Jesus, daqui para cima. Aonde estão os seres mais densos? Daqui para baixo. Aonde estão os nossos guardiões? Daqui para baixo. Onde estão os pretos velhos? Daqui para cima. Onde está Exu Mirim? Daqui para baixo. Né? Não é caracterizado também por céu e inferno, mas não é isso que nós estamos falando aqui. São níveis de vibração consciencial. Agora, para ter vida no eixo, para ter vida nesse eixo espiritual, que é o campo de evolução do espírito humano, nós precisamos obrigatoriamente que haja vida no meio, que é onde nós estamos, aqui, ó, evolução encarnatória. Para ter vida no processo encarnatório, nós precisamos de água, energia aquática, precisamos de terra, então tem água lá, Iemanjá, Omulu, precisamos de terra, Nanã e Obaloaê, precisamos de fogo, do calor, do sol, Xangô e Gunitá, precisamos do vento, energia, oxigênio, Ogum e Assam, precisamos das ervas, né? Medicamento, verduras, que dão sustentação para a nossa alimentação. Oxóssi Obá, precisamos do amor divino através dos minerais, inclusive os minerais que estão no nosso sangue, Oxum, Oxumaré, e dos cristais, o elemento cristalino, que também compõe a nossa arcada toda, Oxalá e Oiá, tá? Então, quando nós pensamos em energia, nós temos os orixás dentro de todos esses campos espirituais, nos dando sustentação para que tudo isso aconteça. E tudo isso no espírito só pode acontecer porque nós temos os elementais, os elementos, os elementares, dando sustentação física, aqui no nosso, onde nós estamos hoje, que é no meio do excêntrico cruzamento, né? Estamos aqui, dando sustentação física para que nós possamos estar aqui hoje, por exemplo. Ok? Então, espiritual, elemental. Os elementos dão sustentação para o mundo espiritual. Por que então Buda fala que nós, aproveitando o dia de Werneck, por que Buda fala que nós não devemos comer carne? Porque vocês viram, se tem algum elemento animal aqui, dando sustentação para a vida na Terra? Não. Aqui você tem cristal, mineral, aqui você tem vegetal, ígneo, eólico, telúrico e aquático, dando sustentação para a vida espiritual. Onde estão os animais? Só sobrou um lugar, no reino espiritual. Então, por que nós precisamos melhorar a nossa alimentação, nos livrando da carne? Porque, assim como o Buda fala, e outros seres iluminados também, os animaizinhos estão nesse processo de iluminação, que é o processo espiritual, sendo o mesmo que o nosso. Tá bom? Então, muita atenção, muito cuidado, porque Buda fala que nós não devemos matar nem o mosquito da dengue, porque cada um está no seu processo de evolução. Nesse momento ele é um mosquitinho, um dia ele pode vir a ser, talvez, um ser humano. Né? São processos de crenças, mas que nos faz pensar que quando nós avaliamos isso dentro da doutrina da Umbanda Sagrada pelo Pai Benedito, do Rubens,
Nós entendemos, então, o processo da carne. Nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa. Ah, Daniel, mas você não come carne? Como? Procuro evitar, sempre que eu posso. A Umbanda me ajudou muito a evitar. Já fui muito apaixonada por carne. Hoje é um dia que eu não comeria carne, porque é o dia que eu tenho atividade espiritual, estou aqui com vocês. E sinto dizer para vocês que a hora que eu percebi, eu já tinha feito uso da carne na minha alimentação. E não me culpo por isso. Estou no processo de evolução, como todos nós, como todos vocês. Mas eu quero que vocês entendam que existe uma característica que demonstra que o uso da carne não é legal, indiferente de quem fale que é legal, não é legal. Nós fazemos uso porque nós somos seres em evolução muito densos ainda, muito densos, buscando a nossa iluminação, e erramos tantas vezes, né? Ah, então aproveitando isso aqui, lembra que eu falei para vocês do entrecruzamento elemental, espiritual, e que os guardiões estão aqui embaixo e os seres mais iluminados estão para cima, na escala de 0 a 7 positivo, 0 a 7 aqui negativo? Então, por que os guardiões usam do elemento etílico, por exemplo? Sem excesso, usam do elemento etílico, não se embebedam com ele. Porque o marafo, por exemplo, é feito da cana-de-açúcar, que é um elemento vegetal ligado à terra, que está embaixo do nosso ponto zero, que ancora essa energia necessária para os trabalhos que vão ser realizados. Entendeu? E todos os outros guias espirituais que fazem uso do elemento etílico têm alguma razão de ancoragem telúrica desse tipo. Por exemplo, os marinheiros, né, que caminham na onda do mar, nessa vibração de vai e vem. Então, eles acabam fazendo uso do elemento etílico. E por que fazem uso desse elemento? Para ancorar essa energia variável, como são as ondas do mar. Tá? E dos anjos? Ninguém dá marafo para anjo, né? Mas usam, às vezes, o elemento mel, às vezes outros tipos de elemento, porque são elementos mais sutis, que liberam a energia eólica, que fazem tudo isso flutuar. Tá bom? Só um entrave aí no conjunto do que nós vínhamos falando. Muito interessante, nós vamos ter tudo isso muito em breve no canal, no YouTube, onde nós estamos gravando os pequenos vídeos que vão de um em um falar sobre o livro Teologia de Umbanda, já, tá bom? Já nós vamos ter esse alcance. Bom, o nosso assunto hoje era mais focado, direcionado à mediunidade, a tipos de mediunidade. Escrevam aí as suas dúvidas, tá bom? Bom, até hoje nós estamos falando e viemos falando justamente sobre como nós podemos nos melhorar para que sejamos canais mais limpos da espiritualidade, para que a energia divina possa fluir através de nós. Então nós vimos lá que aquela energia divina entra por aqui e se multiplica pelos 7 orixás, ativos, passivos e ativos, ok? Para que a gente possa melhor fluir então essas energias, tá bom? Muita gente fala sobre a mediunidade dentro do terreiro. Todo mundo que chega no terreiro, aparentemente, chega olhando para o processo de incorporação. Lógico que o processo de incorporação é algo maravilhoso que nos acontece dentro do terreiro, dentro da vida toda. É um dom divino, é um dom que nós todos temos, de uma forma mais intensa ou menos. Inclusive os que não praticam suas fés na Umbanda, no Espiritismo, mas também dentro da igreja, a manifestação do Espírito Santo de Deus, por experiência, é a manifestação do seu eu superior, é a manifestação da sua espiritualidade, é um formato de manifestação espiritual muito intenso, muito poderoso,
e que trabalha muito o campo emocional de quem está lá dentro também. Então, ao meu ponto de vista, com respeito a todos, ali também é um formato de atuação psicoespiritual, ok? Intensa, e até por isso eu sugiro dizer que as igrejas pentecostais estão crescendo em maior formato do que a tradicional romana, né? Porque as pentecostais, as pessoas chegam e vivem esse... E as tradicionais romanas são um pouco mais conservadoras. E todos nós temos a necessidade de aflorar isso que existe naturalmente dentro de nós, por nós conhecido como mediunidade, né? Então, existem vários outros nomes concebidos dentro do cristianismo que não são diferentes dos nomes das ações que nós realizamos dentro da espiritualidade, que talvez eles não conheçam e por isso eles condenem, né? Mas os profetas não são diferentes dos videntes, e tudo depende de como você está se preparando para ser um profeta ou para ser um vidente, né? Lógico que eles jogam muito mais duro com as pessoas e as pessoas acabam se privando de muitas atividades pessoais, e essas atividades ajudam a limpar o seu corpo energético, que pode não ajudar a limpar o seu coração muitas vezes, mas ajuda a limpar o seu corpo energético. E com isso você acaba fluindo nos canais de concepção divina mais naturalmente. Se as pessoas fossem menos preconceituosas, menos julgadoras, olhassem menos para o outro, também liberaria os seus corações, e aí seriam limpas por fora e por dentro, né? Mas esse é um processo, estamos todos nesse processo de crescimento, de aperfeiçoamento, e é um processo que vai ser maravilhoso para todos nós, na vida de cada um de nós, tá bom? Então o João, meu amigo aqui de Ubatuba, quando chegou no terreiro, eu vou citar o caso dele, porque ele é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito carinhosa, muito respeitosa. Ele também tinha, como eu quando cheguei, como o Robertão, como todos nós, a vontade intensa de receber a vibração dos guias espirituais. Vibração essa que é importantíssima para cada médium, porque uma coisa é quando o guia espiritual ou alguém, atua de fora para dentro em você, e a outra coisa é quando algo divino atua de dentro para fora, né? Porque nós somos tocados quando somos atuados de dentro para fora. Então, uma das partes dessa relação médium-assistência é a possibilidade da pessoa, colocar para fora, se libertar dos seus sentimentos, das suas vontades. Já ouvimos muito falar que o nego velho é o psicólogo do pobre, né? Ele não está substituindo o psicólogo, mas muitas vezes o pobre não tem acesso ao psicólogo, então ele precisa de alguém que possa ouvir ele, que possa dar um abraço, que possa compreendê-lo como Jesus compreendeu os errados. E ali está um preto velho que não vai fazer julgamento desse irmão, dessa irmã. Então ajuda a desabafar o seu emocional. E do outro lado ele transmite uma energia para que possa fazer uma conexão energética no assistente, na pessoa da assistência. E quando essa pessoa tem um fundo que seja mediúnico, é muito normal e muito prudente que ele intensifique a chegada dessa energia no terreiro, para que essa energia, já sabendo nós, que cada um de nós temos os nossos protetores, cada um de nós temos os nossos mentores, os nossos guardiões, direta ou indiretamente, quando tem um fio de possibilidade, ele traz essa energia naquele momento, de dentro para fora, começa um trabalho de limpeza profunda e infinita naquele cidadão, e aquele cidadão então passa a se sentir muito melhor, porque houve uma troca. Eu vou fazer uma analogia para vocês.
Quando nós mandamos, eu tenho um Fusca. Quando eu mando o Fusca no mecânico, e tenho mesmo, e adoro meu Fusca. O cara vai, tira o carburador dele, limpa, troca isso, troca aquilo, troca o óleo. Tudo isso o mecânico fez por fora. Ajudou muito? Ajudou muito. Ajudou muito a quê? A hora que eu der partida nele, o combustível, o óleo, tudo aquilo que está por dentro, se manifestar no motorzinho do Fusca, de forma que faça a limpeza plena e ele possa deixar de engasgar e seguir caminhando bem. Então, no meu Fusquinha, quando eu ponho um combustível, uma gasolina ruim, ele... Agora, tem uma gasolina do posto BR, que é um pouco mais, 90% mais pura e muito mais cara. Quando um dia falaram para mim, mas eu fui resistente. O dia que eu pus essa gasolina, ou seja, o dia que eu coloquei um produto bom, ou seja, o dia que você se preparou, ou a pessoa que se prepara constantemente para ser um bom médium, um bom canal, para ser um bom combustível, nunca mais o Fusquinha pipocou. Então você tem o médio que pipoca, porque o guia não está incorporado? Não, porque ele não está espiritualmente preparado para ser um médio de incorporação, porque ele continua na vida porca dele. É uma opção dele, a vida porca dele, a mediunidade dele engasga, não vai alcançar o resultado que ele precisa para o outro. E Jesus falou, enquanto você cuida do outro, eu cuido de você. Então, se você estiver cuidando do outro mais ou menos, Deus vai estar cuidando de você também mais ou menos. É isso. Atenção, gente. Processo intenso, ele está acontecendo, ele está correndo. Vamos parar com isso de achar, eu estou indo lá no terreiro, eu faço a caridade, maravilhoso. Não estou dizendo que nós não erramos, todos nós erramos, o tempo todo. Mas nós temos que cuidar para errar menos. Para sermos menos referência ruim, sermos melhores, porque as pessoas e o mundo precisam de pessoas melhores, né? Então nós somos assim como o Fusquinha, né? A sua alimentação é o combustível, a sua meditação é o combustível, o seu julgamento, a sua reforma moral é o combustível, a prática da virtude é o combustível, você que escolhe. Quer ser um BR desse melhor? Vai deixar de engasgar na hora que estiver afinizado com a energia espiritual para você e para o outro. Como estará cuidando bem do outro, naturalmente a divindade cuidará bem de você. E tudo vai caminhar melhor na sua vida. Na vida do outro, é o merecimento dele. Mas olhe para a sua vida, né? Ninguém faz a caridade, o amor. Mas aí você está pensando no retorno do que você está fazendo? Não, o retorno é automático. O retorno é automático, não existe o retorno nós prestamos a caridade através da Umbanda, porque isso nos enche o coração de alegria. E essa alegria nos faz ter uma energia melhor, e essa energia melhor nos conecta com a área mais sutil da espiritualidade, que nos faz caminhar ainda melhor, que nos traz naturalmente pessoas mais necessitadas para que você ajude mais e se sinta melhor e se conecte mais. E isso não para, isso cresce, isso expande, isso nos permite estar em contato com o Criador, isso nos dá a sensibilidade de quando nós erramos, de corrigir rapidamente os nossos erros, de permitir que nos perdoemos mais nos obriguemos a sermos melhores. É todo um processo natural, único, divino, ok? Maravilhoso. Então, para que nós possamos desenvolver algum grau de mediunidade, o princípio inicial é desenvolvermos a partir de nós a nossa reforma íntima, a nossa melhoria constante, através das nossas ações, pensamentos e atitudes. Ok? A partir do momento que nós estamos fazendo isso, nós vamos entrar nos preceitos, quando falamos de Umbanda, por exemplo,
né? De trabalhar os campos energéticos externos, porque o interno depende só de nós, de mais ninguém. Os externos, através do quê? Daqueles elementos que eu mostrei, né? Das ervas, das pedras, do ar, da água. Ah, vou tomar um banho de cachoeira hoje, vou tomar um banho de água do mar, vou tomar um banho de sal grosso, os cristais, vou tomar um banho de espada de São Jorge, os vegetais, tudo aquilo que dá sustentação para o espírito. Mas isso tudo dá sustentação para o espírito de fora para dentro, né? Esse é um campo de ação. E o outro, tão importante quanto ou mais, é o de dentro para fora, que são as nossas reformas pessoais, morais e difíceis para todos nós, sem exceção. A partir desse momento, você tem o seu canal mais limpo. Canal energético através dos nossos chakras, mais sutis, mais suaves, mais tranquilos, mais conectados. Então você não vai estar conectado com o seu eu superior, com a divindade, ou com o seu inferior também, com a sua divindade, só no terreiro. Você vai estar no seu trabalho, você vai estar na farmácia, você vai estar no hospital, você vai estar na rua, você vai estar em todas as suas atividades. Porque é nessas atividades que Deus também precisa de você, né? A hora que você vai atravessar a rua, que você tem que ajudar uma senhorinha, na hora que você vai parar o carro para a senhorinha atravessar a rua, essas são atitudes que te conectam com o divino, porque o divino é amor. E atitudes virtuosas só podem ser provenientes do amor. Então, através dessas atitudes, vamos nos reformando intimamente. E quando chegamos no terreiro, para o nosso processo de desenvolvimento espiritual, nós temos essa canalização pronta, aberta, né? Como se nós tivéssemos canos sem nenhum barro. Quando começa a tocar, ou seja, a música a terapia através do tambor, começa a entrar, nos direciona a mente para um determinado campo de energia, a Ogum, a lei, ordenação, e vai aquela música e as letras vão te levando através da vibração terapêutica, tocando seus campos energéticos, você vai entrando naquela sintonia e pá! Ah? Chegou o caboclo da lei, chegou um mentor da espiritualidade. Isso, se você tiver limpo energeticamente, explode. Se você não tiver num processo de reforma íntima, você vai só sentir. Aí essa força vibracional da lei entra no seu campo energético e muitas vezes não pode fazer nada por você. Limpa só aquela poeirinha que está ali dentro, mas o profundo que ele gostaria de entrar, trabalhar, explodir, limpar, porque ele quer que você seja livre, né? A espiritualidade quer que você seja bênção. A espiritualidade quer que você seja mais do que nós simplesmente somos. Então ela precisa e ela quer entrar lá dentro do seu campo energético e te explodir de dentro para fora. Inclusive trazendo para fora as correções ligadas ao campo da lei que você precisa realizar. E aquilo durante a semana começa a te incomodar. Ah, mas puxa, mas eu não fui legal com aquele cara, não fui legal com aquele cara, sei lá. E vou lá pedir perdão porque isso aí não está certo. Vou lá pagar o troco errado que o cara deu porque isso aí não está certo. Tudo isso é mediunidade em ação, tudo isso é conexão divina, né? Então você chega e é pleno no terreiro. Então quando você olha alguém pleno na espiritualidade, na incorporação dele, não é simplesmente porque ele tem mais experiência. É porque ele se abriu para um processo de aperfeiçoamento do eu interior dele, através da avaliação e da prática das virtudes do Espírito. Assim são as lives anteriores sobre virtudes do Espírito. Também vai estar no YouTube depois. Isso é fantástico, isso é divino, isso é esplêndido. Então, o primeiro caminho para que nós possamos ser um bom médium é justamente isso, praticar as virtudes.
né? Nos livrar das nossas falsas verdades, nos livrar das falsas crenças que alimentam as nossas decisões e nos tiram do propósito. A psicofonia é outra poderosa ferramenta da espiritualidade para nos trazer principalmente informações. Todos os livros do Rubens foram psicofonados. O Rubens escutava e escrevia, não são psicografados, são psicofonados. Né? Eu tive a oportunidade de vê-lo psicofonando muitas vezes antes dos próprios trabalhos espirituais que eram feitos no colégio em São Paulo. Na salinha dele, lá no fundo, e isso é psicofonia. É um dom espiritual intenso, que a pessoa vai se abrindo também para isso. Não sei se são todos que têm essa demanda, mas eventualmente nós temos, e aí vem aquela sensação de que você tem que escrever, mas você não sabe o que é, mas você quer escrever ou quer tomar uma atitude. Você, alguém cochichou no meu ouvido. Alguém cochichou no meu ouvido. Psicofonia. Já ouvi isso em outras religiões também. Mas por que você fez isso? Estava aqui, não sei o que, tal. O Espírito Santo veio e cochichou no meu ouvido. Psicofonia, sem problema nenhum. Nós dividimos os nossos estudos mediúnicos com eles, né? A psicografia. Isso é mais fácil, tivemos aí o exemplo do Chico Xavier, intenso, né? Então, uma energia que entra pelo nosso chakra, muitas vezes aqui do conhecimento, o nosso chakra da lei aqui das cordas vocais, toma conta, desce. No espiritismo, no kardecismo, eles falam que ele toma através aqui de um ossinho que nós temos aqui, e aí começa a escrever. Quando eu fiz as pinturas mediúnicas que eu fazia, eu tive a oportunidade de escrever bastante, mas não era psicografia, era psicofonia também. Tá? Eu escutava e escrevia. E a psicografia é muito profunda, porque ela não tem controle das mãos, então ele só serve de instrumento e aquele instrumento alcança pontos incríveis, tá? Então, o melhor processo para que haja a melhor redenção da espiritualidade é justamente essa, tá bom? Que a gente se manifeste, que a gente se prepare, que a gente seja uma pessoa melhor, que a gente use dos instrumentos externos, né? Por exemplo, lá na igreja católica, onde o João vai, eles fazem a defumação, eles usam a água benta, vejam, são todos elementos vegetais, elementos aquáticos, usam a vela, elemento ígneo, que fazem essa conexão toda para que haja ação externa. Mas a ação interna depende de cada um de nós. E para que nós tenhamos acesso àqueles portais energéticos que nós começamos o assunto, né? É preciso que nós estejamos limpos. Porque o toque desses portais vão ser cochichados, vão ser tocados, vão ser ligados dentro dos nossos campos psicoespirituais, também chamados chakras, fatores divinos, né? Então, eu sempre falei nas oportunidades que nós tivemos de estudar junto no colégio, que a melhor vela acendida é aquela que não tem horário. Então, por muitas vezes, você acorda de madrugada e o seu coração pedindo para que você faça um ponto lá de Xangô, acenda uma vela para Xangô, acenda uma vela para as almas, faça um café, bota lá para o Preto Velho. Mas agora, 3 da manhã, nesse frio, aquele é o horário que o portal está aberto. Mas qual portal? Eu não sei, nem você, meu irmão. Nós só temos que obedecer se nós queremos ter alinhamento com a espiritualidade. Qual portal está aberto? Eu não sei qual portal. Eu sei que ou eu confio ou eu não confio. Então, se eu estou com meus dotes espirituais alinhados e alguém cochicha, o meu coração pede, a minha mente induz, os meus olhos veem, e esse é o momento de acender uma vela para a esquerda, esse é o momento de acender uma vela para Nossa Senhora, esse é o momento de pedir axé para algum, esse é o momento. O momento de conexão ligado ao seu campo espiritual, ao campo espiritual divino, ao planetário,
que vai fazer com que isso tenha um acesso rápido, dinâmico e poderoso, né? Então, são duas ações que precisam caminhar junto. Para você se despertar desses momentos, é preciso que você esteja alinhado espiritualmente. Para estar alinhado espiritualmente, é preciso que você esteja praticando as virtudes do Espírito. Para praticar as virtudes do Espírito, você precisa conhecer, estudar e se aperfeiçoar. E se aperfeiçoando, você se alinha com o trono, com o seu propósito, com a sua busca, com o que você imagina e gostaria de realizar. Entendem que é um processo de conexão, né? Um processo quântico, um processo de maravilhoso de integração do Deus a partir de mim, a partir de você, e não mais do lado de fora. E quando eu erro? Quando eu erro é isso. É se perdoar, é buscar o perdão e corrigir o seu erro e procurar evitar de repetir. Mas eu repeti de novo. Corrigir o seu erro. Agora, não deixe se tornar uma vítima, né? Não volte a ser uma vítima. Mas eu não consigo, é muito forte para mim. Eu vou encerrar essa live com uma história rápida sobre o desejo, que eu li num livro chamado Budismo e a Espiritualidade. Que o mestre está passeando com o seu discípulo, e o seu discípulo fala para o mestre: mestre, quando o desejo vem, eu sento na moringa, não consigo administrá-lo. Como eu devo fazer? E o mestre falou para ele assim, ele estava num campão aberto, tinha uma flor bem bonita, falou: tá vendo aquela flor ali? Imagine que ela é a flor do desejo. E o rapaz falou: então. Ela é muito bonita, Você não tem vontade de tirar ela dali? Tenho. Mas ela é o próprio desejo. E ela está te seduzindo para tirar ela, para apanhar ela lá da colheita. Você tem duas opções. Ou você chega mais perto para ouvir o que ela está dizendo e apanha ela da colheita. Ou você passa por fora, não absorve ela e segue o caminho que você estava seguindo. Assim é a nossa mente. Quando o desejo errado vem, nós podemos olhar para ele, percebê-lo e desviar o nosso caminho mental para uma ação que seja virtuosa. Uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta você cai, começa de novo, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima você cai, começa de novo, até que num determinado momento da nossa evolução nós vamos estar livres daquilo que nos prendia, porque esse desejo é um aprisionamento seu com o seu ego, seu com o seu orgulho, seu com as suas vergonhas, seu com aquilo que não te deixa libertar, porque você não quer ser feliz, porque você quer continuar vivendo como vítima, com medo de que o outro não te ame. E aí nós continuamos agarrados naquilo que o seu coração te diz, está te fazendo mal, mas que os seus olhos falam do lado de fora, como vai ser? Será que alguém vai me amar? Fica a dica para você avaliar o seu eu interior e eu avaliar o meu eu interior. Tá bom? Já já nós estamos juntos com esse vídeo lá no YouTube, através da nossa produtora Mariana. Eu peço que vocês deixem seus comentários, mandem e-mails, coloquem seus assuntos, espalhem nossos vídeos, assista ele de novo com calma, tragam-nos assuntos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu revejo aqui grandes amigos de anos, irmãos mesmo da espiritualidade, que eu sei que são conectados com a espiritualidade, que têm um coração conectado com a espiritualidade. Eu espero muito que depois desse coronavírus nós possamos nos encontrar,
um dia numa grande gira, numa coisa gostosa, bonita, de sentir a vibração, sem um olhar para o outro com preconceito, com dor, com tristeza, com inveja, mas que nós possamos passar desse momento e reconhecer em cada momento o amor de Deus em nós. Esse é o meu desejo verdadeiro, sincero, profundo. E eu creio que esse seja o desejo de Deus. Eu sei que nem todos vão conseguir, mas nós, meus irmãos, nós espiritualistas, umbandistas, kardecistas, católicos, ligados ao Pai de verdade, não às instituições, vamos fazer um mundo diferente. Precisamos fazer um mundo diferente. E não esqueçamos, esse mundo começa aqui dentro. Daniel Augusto Sossi, é um prazer estar com todos vocês. Deus abençoe, gratidão, e que o Buda iluminado nos ajude a iluminar no dia de hoje. Amém.